Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. E com a participação dos nossos telespectadores, o Alberto Araújo aqui pelo Twitter. Será que chegou a vez dos políticos? E a Miriam também. Quando os políticos serão presos? Por que só os empreiteiros? Vai se repetir o fenômeno Marcos Valério? É bom lembrar que no caso do Mensalão teve também a condenação de políticos, tal. O que se discute é a questão das penas, mas isso é uma outra questão. Acho que tem de ser destacado a ação do juiz Sérgio Moro. Começou novamente a temporada de caça ao juiz. E vai ser um bombardeio, e ele, mais do que qualquer um de nós, sabe como é que vai ser cada linha, não é cada folha do processo, cada linha vai ser lido por escritórios e escritórios e escritórios e escritórios de advocacia que vão buscar uma peninha, um erro, um equívoco, alguma coisa para tentar derrubar o processo sobre qualquer coisa. Então a temporada de caça ao juiz Sérgio Moro recomeça. E ele, volta a dizer, é um herói nacional, porque o que ele fez até agora, é claro, com os procuradores da República, com a Polícia Federal e a ação dele, é uma coisa heróica na República Brasileira e tal. E estão tentando achar algum equívoco. Agora, estão chegando nos políticos, é bom lembrar que vários, inclusive um presidente da Câmara, André Vargas. Onde está o André Vargas? Aquele do punho cerrado, vocês devem se lembrar, que quis humilhar o ministro Joaquim Barbosa, então presidente do STF, e André Vargas, na presidência interina da Câmara dos Deputados, isso foi o ano passado, em fevereiro, não faz muito tempo, né, que levantou o punho cerrado e tal. Então nós temos políticos presos e tal. Agora é claro que eu sei que o telespectador está se referindo ao andar de cima dos políticos, mas logo vai chegar, eles estão muito nervosos, muito temerosos, inclusive o chefe deles, o número 1, O William, só uma observação. E as declarações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estão na frase do dia. E a frase é grande, viu, Ayrton e Vila? Eu acho que o PT perdeu um pouco a utopia. Eu lembro como é que a gente acreditava nos sonhos, como a gente chorava quando a gente mesmo falava. Tal era a crença. Hoje nós precisamos construir isso porque hoje a gente só pensa em cargo, a gente só pensa em emprego, a gente só pensa em ser eleito e ninguém hoje mais trabalha de graça. Lula, ex-presidente da República, Ayrton Soares. Bom, isso eu não consigo entender isso. Agora eu quero dizer ao telespectador. Eu fui fundador do PT. Eu fui líder desse partido, deputado, eleito uma vez por ele, 2 vezes tinha sido eleito pelo MDB que existia e uma vez pelo PT. Como líder do partido, eu tive uma ação no Congresso Nacional. Era uma bancada pequena, primeiro de 5, depois de 8, mas isso não é utopia, isso é concreto. O que houve foi um desvirtuamento daquilo que se propôs a fazer com esse partido. O partido se propôs a ser representante dos trabalhadores, mas dentro de uma linha programática. E nessa linha programática não tinha pessoas envolvidas em corrupção. Não está no programa do partido de corrupção. Então eu saí do partido já faz muito tempo, mas acompanho a evolução do partido. O contato com o poder desvirtuou aquilo que foi programado para ser um partido dos trabalhadores, que devia ser limpo, decente, ético, respeitar instituições, não promover corrupção, como tudo que se quer fazer de direito. Dessa utopia, se isso for utopia, não é utopia para mim, porque foi concreto. Enquanto eu fui líder do partido em Brasília, não se negociou nenhum voto do partido. Não se foi aliciar ninguém para acompanhar as posições do partido. Eu posso dizer isso com todas as letras. E duvido que alguém possa provar que, durante esse período, enquanto o partido não esteve no poder, o partido estava mesclado com corruptos de todos os gêneros. Vila. Em relação ao ex-presidente, né, eu disse aqui, há cerca de 12 dias atrás, mais ou menos, no Congresso Nacional do PT, ele me citou dizendo que eu tinha escrito um artigo, é verdade, chamado Adeus PT, e ele aproveitou para dizer que eu era o historiador que não sabia história. No artigo, eu estava justamente dizendo isso, o partido acabou, né, e acabou porque hoje é um partido corrompido. E ele mesmo, eu acho que ele não tem autoridade moral para fazer qualquer afirmação sobre o destino do partido, dando uma ideia de um partido ético, transparente, que ele pretende, vamos dizer, refundar. E por que eu digo isso? Não estou tirando da minha cabeça. Os documentos que nós tomamos conhecimento no último fim de semana, de e-mails trocados entre empreiteiras e tal, o chamavam de Brahma, né? Aí Brahma não no sentido da esfera privada, ou seja, de alguém que bebe, não é isso. Brahma no sentido da esfera pública, alguém que é o número 1. O número 1 no esquema da corrupção.
Isso é gravíssimo, porque o Brama da Silva, que é o nome que ele agora passou a ser conhecido, a partir dessa troca de e-mails, ele está envolvido em todo esse amplo esquema de corrupção. Reuniões que ele recebia $300 mil. $300 mil. Você imagina, aposentado, que você que recebe um salário mínimo por mês, o que significa para um encontro de alguns minutos receber $300 mil? Eu estava lendo a troca de e-mails entre empreiteiras em que ele foi visitar o ditador da Guiné, aquele que financiou o desfile da escola de samba da Beija-Flor. Ele é a 8ª fortuna do mundo. É um dos ditadores mais sanguinários, está há mais de 30 anos no poder. Corrupto, bandido, ladrão, criminoso contra a humanidade. Estava assim com Lula. Que utopia é essa, Lula? Você pensa que o pessoal é idiota? Se hoje o partido é visto hoje pela maior parte da população brasileira como um partido vinculado à corrupção, deve-se fundamentalmente ao Brama da Silva. E quem é o Brama da Silva? É você, é você. Então, quando eu disse, sempre disse, e agora as coisas se concretizam, se era o réu oculto do Mensalão e é o chefe do Petrolão, a troca de mensagens, entre outras coisas, a gente não adianta querer enganar. Então, quando você fala nisso, muitas das pessoas entraram no sonho, vamos usar a sua expressão, imaginando, e corretamente, com muita honestidade, com mãos limpas, de construir um partido novo, partido que as bases controlariam o funcionamento do partido, em que havia uma divisão igualitária até de recursos para a campanha, etc, etc, como foi a campanha de 1982, a primeira campanha do PT, que ele disputa aí, na época era governo do Estado, você foi candidato ao governo e derrotado o governo do Estado de São Paulo em 1982 e tal. Isso tudo acabou. Então, a questão que se coloca, quando você dá esse grito de desesperado, ele disse no jornal, saiu no jornal Globo de sábado, na reunião com religiosos, que estava presente Gilberto Carvalho, ele usou a seguinte expressão: Dilma está no volume morto, eu estou no volume morto e o PT está no volume abaixo do volume morto. Ou seja, essa representação dele, dito numa reunião fechada, é o melhor exemplo do que essa que dá um ar assim de construção de uma utopia, de um mundo novo, de uma sociedade nova. Essas utopias quase sempre acabaram em regimes totalitários. Portanto, é o adeus PT, é uma liderança decadente, não é uma liderança importante, claro que é uma liderança decadente. Agora, a corrupção é um carimbo em você, viu, Brama da Silva? Você é o número 1.